Por muitas coisas já passamos, por muitas mais passaremos. E isso nos tem levado ao que o Mashiach diz em seu discurso profético. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Matitiarro, Mateus, capítulo 24, versículo 2. Shalom. Desejo Laila Tov. Já são 21 horas e 46 minutos. A gente vem trabalhando nesse estudo desde ontem. Muita coisa, né, acontece. Cada dia mais. Se você está muito tranquilo aí, tranquilo eu estou. Na verdade, a paz de Yahushua, ela faz com que nós estejamos tranquilos. Mas se você estiver muito tranquilo, se ninguém estiver lhe zoando, ninguém estiver te perseguindo, cuidado. Não é um mau sinal. Na época que nós vivemos, é a época em que vai começar realmente a luta. Mas o assunto de hoje não é esse. Nós vamos estar falando de um assunto bastante normal, bastante conhecido, mas pouco entendido por muitos dos irmãos. Porque ou eles vivem em função disso que nós vamos falar hoje, ou eles acabam morrendo, acabam sendo calados por não terem condições de prosseguir. Eu espero que esse estudo que nós vamos fazer umas 2, 3 vezes, né? Eu quero deixar bem claro o que vigora e o que não vigora sobre esse assunto, de acordo com a palavra, como sempre. Quais seriam as obrigações de um lado e quais obrigações do outro, né? Perante nosso Pai. Eu espero que seja edificante para todos. Espero sinceramente que sirva, né, como lição, como aprendizado da palavra e como entendimento. E como tudo que nós aprendemos da palavra, né, que seja posto em prática. Façamos uma oração. Pai poderoso, eterno Criador, agradeço a Ti, Pai, por mais uma vez poder estar gravando um estudo. Agradeço a Ti, Pai, por ter passado um dia menos atribulado. Agradeço a Ti, Pai, por estar sempre em paz mesmo durante a tribulação. Agradeço a Ti, Pai, por estar nos dando força para que não fiquemos assim tristes, né? Para que realmente pouco importe dentro de nós, nosso coração, nossa mente, aqueles que Tu escolheu para a destruição. Em nome de Yahushua HaMashiach, que assim seja. Bom, nosso estudo de hoje chama-se Sustento. É um estudo extra. Perdão. Eu vou prosseguir, né, naqueles estudos dos degraus. Nós não acabamos, estamos, na verdade, no terceiro degrau, apesar de ser na parte 5, né? Mas nós vamos fazer até o fim, né? Que também é importante aqui.
Observem, sustento. Parece uma coisa incrível, né? Mas existe alguns em nosso meio, não digo no mundo, em nosso meio, né? Que ainda, né, não foram instruídos sobre esse tão importante assunto. Todos os outros, né, que trabalham, seja lá qual for o trabalho, como está escrito, todo trabalho é digno, né? Embora seja uma maldição, né? Foi dado justamente quando Adão pecou, foi-lhe dado a maldição de trabalhar para comer, né? Do seu suor comerás. Então não tem nada de digno, na verdade, né? Você está pagando por um erro. Você já nasce com esse erro, né? Que é o pecado original. Mas tudo bem. Também está escrito que aquele que não cuida de sua família é pior do que o infiel. O que nos demonstra que o trabalho enobrece no sentido da pessoa manter a sua família. Não enobrece no sentido, né, de status. Ok? Então nós vemos que todo mundo que trabalha nisso ou naquilo, numa empresa, é vendedor, seja o que for, nós vemos que recebem uma recompensa, né, pelo serviço prestado. Na verdade, 99% das pessoas que trabalham, elas trabalham apenas por causa dessa recompensa, na verdade. Elas trabalham porque elas necessitam receber seus ordenados para poderem estar cumprindo, né, com suas obrigações perante a sociedade, né, e também perante seus familiares, né, alimentando-os, agasalhando-os. Mas quando se fala de um emissário da palavra, sempre existe polêmica, não é verdade? Deve ou não deve um emissário da palavra receber o seu sustento daqueles a quem ensina? Sabe, gente, esse é um assunto muito delicado e um assunto muito chato para mim, porque eu nunca fui dizimista, eu nunca aceitei o dízimo, devido a ter sido testemunho de Jeová logo no início, porque eu sabia o que era o dízimo, né? Mas sempre vi em outras, né, denominações nas quais eu fui pastor, presbítero, diácono, né? Eu via, né, a obrigatoriedade do dízimo, né? Inclusive a pessoa preenchia uma fichinha com quanto ela ganhava, porque aí já fazia uma sominha de quanto a pessoa tinha que dar por mês. Nem confiavam nos irmãos. A ganância era muito grande. Então, devido a tudo isso que ocorre na cristandade, né, pessoalmente, claro que existem outras religiões que fazem o mesmo, né, não dando o nome de dízimo, né, mas montam empresas para ganhar dinheiro. Mas na cristandade, principalmente, né, é utilizado o tal dízimo, que realmente é um furto, né, que realmente não existe nos nossos dias. Mas, de qualquer forma, né, nós sabemos que todo trabalhador é digno do seu salário, né? Observe, é interessante, né, porque na hora que as pessoas estão com fome, elas querem respostas. Não importa se é meio-dia, se é 3 horas da manhã, se é 5 horas da manhã, se é meio-dia, se é 8 horas da manhã, se é 4 horas da tarde.
Sempre tem alguém com uma dúvida e quer uma resposta. Então, nesse momento, né, você serve. Quando você quer estudar um assunto, é claro, é muito mais fácil, né, pegá-lo mastigado. Para isso existem os emissários. Porque o Pai sabe que o povo não tem capacidade, por si só, de enxergar as coisas. Eles vão enxergando. Mas assim como Shaul falava na carta a Tito e a carta a Timóteo, né, que escolhesse aqueles mais antigos na fé, ou seja, aqueles que tinham mais entendimento, para que pudessem ensinar os demais. Esse é um trabalho exaustivo. Sabe, esse é um trabalho que gera muito cansaço. E se não bastasse, ainda surgem os bastardos no meio, né? Que só vêm para discutir, que só vêm para encher o saco mesmo. Então, realmente, né? A coisa não é simples. É muito normal. Eu encaro como normalíssimo e fico feliz quando alguém está interessado, quando alguém faz muitas perguntas, quando alguém quer estudos. Né, Aldenor? O Aldenor tem todos os estudos com essa que eu tenho aqui. Sabe? Aconselhamentos, né? Muitas vezes me chamam ou chamam minha esposa que estão com algum problema familiar, algum problema na vida, algum problema dentro de si próprio e nos buscam, né, para saber o que nós achamos de acordo com a palavra, aquele acontecimento na vida da pessoa, né, o que significa perante Yahu. Então, nós vemos que todo mundo quer o estudo, todo mundo quer atenção, todo mundo quer as respostas, todo mundo quer tirar as dúvidas, todo mundo quer aconselhamento. E todo mundo sabe que pode contar comigo, com minha esposa. E aí, nós somos a quem vocês procuram. Agora, na hora, né, de quererem respostas, estudos, aconselhamento, aí então, nos ajudam no sentido, alguém nos agride, se alguém vê, procura nos ajudar, né, que é o mínimo. Mas na hora de ajudar a pagar a conta, né, gerada por isso tudo, saem pela culatra. Eu já ouvi até assim, vai trabalhar, vagabundo. Parece, né, assim, parece que muitos, né, eu vou corrigindo aqui na hora, né, porque eu vou escrevendo no mopão. Parece que muitos gostam, né, de nos ouvir pedir. Parece que sentem prazer, né? São 15 anos, né, que todo mês eu sou obrigado a chegar nos irmãos que estão próximos e dizer, dá para você me ajudar? Quer dizer, as pessoas não aprendem que, assim como elas, nós também temos nossos gastos em todos os meses.
Eu passei muito tempo sem pedir. Fomos 3 vezes despejados. Eu não pedia não por vergonha ou por orgulho. Eu não tenho mais vergonha ou orgulho. Eu não estou nem aí porque os outros pensam. Eu estou aí para o que o meu pai pensa. Eu cumpro aquilo que o meu pai pede. Ponto. Ou seja, eu cheguei num ponto em que eu parei de falar sobre isso, porque a comida no prato todo mundo quer. Mas ninguém sabe o trabalho que dá cozinhar esse tipo de comida. Ninguém sabe o trabalho, ninguém sabe o que ocasiona, né, em nosso sistema nervoso. Conversar com 50, 100 pessoas por dia. Tem alguns que você sai sorrindo, porque são pessoas que realmente são chamadas. E tem alguns que, se eu tivesse um revólver e estivesse do meu lado, eu dava um tiro na cabeça dele. Vamos adiantar aí a queima do joio. Veja, irmãos, você vai ao estabelecimento onde você trabalha, ou você trabalha em casa, ou você trabalha pela internet, ou você faz o que for, né, para ter o seu sustento. Você vai ao supermercado, você tem o seu cartão do banco, ou tem um cheque, ou tem dinheiro no bolso, e você compra mantimento para sua família, né? Um dinheiro que você recebeu em troca de um trabalho mundano para um mundano. Infelizmente, né? Seria ótimo eu não ter que, pedir nada a ninguém. Porque, como dizia um presbítero, que nós trabalhamos juntos na mesma igreja, né? Na mesma, eu digo, não na mesma denominação, na mesma igreja mesmo, denominação e igreja, endereço. Ele falava, Sérgio, a última coisa que as pessoas convertem é o bolso. Naquela época eu ainda acreditava, né, em conversão, tudo isso. Mas eu achava interessante o que ele falava. Então, no meu caso, por exemplo, se eu pudesse entrar, né, no supermercado, ou chegar para o dono da casa, ou precisasse de uma camisa, ou precisasse de qualquer coisa, pagar a conta de luz, né, que eu gasto muito de luz, pagar a internet, e eu pudesse pagar isso ensinando a palavra. Mas infelizmente, você sabe de que nada vale eu entrar no supermercado ensinando a palavra, pois ninguém me dará nem sequer um pedaço de pão. E muitas vezes eu fico pensando, se os irmãos sabem que assim vivemos há 15 anos, será que no fundo querem nos ver implorar? Veja, eu não estou afirmando, estou perguntando. Faça essa pergunta a si mesmo. Assim como vocês, eu também sei que os líderes religiosos são simplesmente charlatães, que vivem da ignorância do povo. Entre parênteses, esses charlatães, líderes,
são os que governam a operação do erro, à qual o próprio Yahoo entrega essa gente. Então eles sabem tirar dinheiro dos incautos. Não porque são incautos, porque pensam ser espertalhões. E é isso que eles merecem, pois não buscam ao eterno ao entrarem numa religião, mas sim a contentar a vontade dos seus próprios umbigos. E é claro, os religiosos só não aproveitam da religião, mas porque não dá. Eles viram bilionários. Eu li há pouco tempo que o governo brasileiro, eu nem sabia disso, mantinha para esses marginais que se colocam como guias do povo, né, nas igrejas, passaportes que eles não precisavam nem de visto de entrada ou saída. Eles podiam ir para onde eles quisessem. Por isso que, por exemplo, a África foi um lugar que eles foram e ludibriaram muita gente. Por isso estão sendo expulsos. Na Europa, por exemplo, a Igreja Universal não chama-se Igreja Universal. Porque quando souberam que era Igreja Universal, do bispo, não permitiram. Aí pegaram laranja, abriram com outro nome e lá está ela. Quem sabe, né, se é para não ficar, né, identificado como esses malandros, né, que alguns dos nossos emissários têm receio de falar sobre esse assunto. Mas a pergunta continua. Devem os que aprendem sustentar financeiramente a quem lhes ensina? Aquele que trabalha em tempo integral para que isso ocorra? Quando eu digo integral mesmo. Como eu disse, 3 horas da manhã, meio-dia, 1 hora da tarde. Com certeza a palavra de Yahoo, né? A resposta que nós vamos agora nós vamos estudar pela palavra, será um grande sim. Além de ser um mandamento, é uma obrigação daquele que aprende. E aquele que diz servir a Yahoo e desconhecer um pouquinho de sua palavra, poderia permitir, né, àquele que lhe ensina não se expor ao ridículo de ficar brigando com pessoas que vêm dizer que você só faz isso pelo dinheiro. Meus irmãos, se eu quisesse dinheiro, eu trabalharia 5, 6 horas por dia e ganharia pelo menos 2 a 3 mil reais por semana, exercendo a minha profissão. Então, o que eu vou fazer aqui hoje é uma pesquisa para ver o que Yahoo tem falado sobre o sustento daqueles que o servem em sua palavra. Veja, não vai ser um estudo exaustivo nem completo, porque é muito grande isso tudo. E não muitos iriam entender. Mas com certeza vai servir, né, para esclarecer um pouco mais o assunto.
Sabe, eu espero que sejamos estimulados a obedecer a Yahu cada vez mais. Incluindo, né, por meio desse estudo, desse pequeno estudo que estamos fazendo. Primeiramente, né, nós vamos considerar as várias comissões que Yahu deu ao seu povo. Comissões são funções. Depois vamos ver, né, como o ministério foi sustentado, pesquisando na palavra de Yahu. Vamos examinar também como a partir do primeiro século da Era Comum os emissários foram financiados. Pois eles foram financiados. E depois, por último, nós vamos estudar as passagens que falam mais diretamente sobre o assunto do sustento dos emissários, que ensinam sobre o reino de Yahu e a verdadeira obrigação do verdadeiro povo nisso. Parte 1. Qual é a nossa comissão ou função? É isso que nós temos que descobrir à medida que nós somos chamados. Como está escrito, uns foram dados para emissários, outros para professores, outros para isso, para aquilo, não é isso? E outros foram dados para serem povo, para serem aqueles que mantêm tudo funcionando. Parte A. Yahu deu uma comissão especial, por exemplo, né, aos 12 emissários de Yahushua. Nós lemos o que nós vamos ler agora, né? Em Matitiá, Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 16. Yahushua enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide às ovelhas perdidas da casa de Judá. E indo, deixa eu só corrigir aqui, E indo, ensinai dizendo: é chegado o reino de Yahu. Observe agora: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Meus irmãos, de graça recebeste, de graça dai, diz respeito de que eles não deveriam cobrar por esses serviços e bênçãos. Estão entendendo? Eles não deveriam cobrar porque eles ensinam. Eles não deveriam cobrar porque eles curavam. Eles não deveriam cobrar porque eles expulsavam demônios. Ok? Isso é de graça recebesse, de graça dai. No versículo 9 diz assim: não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Eles tinham cintos que eles usavam que servia para guardar o dinheiro, o ouro, a prata. Ok? No 10 ele diz: nem alforjes para o caminho. Alforjes eram bolsas grandes que eles levavam mantimentos, coisas assim. Ele diz para não levar. Nem alparcas. Ou seja, você iria com aquela sandália que você estava, se ela quebrasse, você continuaria descalço. E aí ele diz: porque digno é o operário do seu alimento.
Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. Um adendo aqui, né? Para quem gosta muito de dizer não julgai. Como é que os 12 emissários iriam saber, né? Se os habitantes da casa seriam dignos ou não, se não pudessem julgar? No versículo 14 nós vemos assim: e se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés, como testemunho contra aquela casa ou cidade. Observe, como testemunho contra aquela casa ou cidade. Em verdade vos digo que no dia do juízo, que será depois da segunda ressurreição, né, finalzinho do capítulo 20 de Apocalipse, haverá menos rigor para as cidades de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade, né, onde não aceitaram. Eis que vos envio, isso é muito forte, eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Preste atenção, prudentes como a serpente e inofensivo como as pombas. Ou seja, não seja você a atacar, mas ao serem atacados, vençam a batalha. Vamos ver algumas informações ou observações importantes, né, contidas nesse texto. Primeiro, é bem claro, né, que essa comissão foi dada somente aos 12 emissários de Yahushua. Nós vemos no capítulo 7, que diz: e indo ensinai dizendo, é chegado o reino de Yahu. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebesse, de graça dai. Então nós aqui já temos uma Shia que tinha esse poder, por causa que ele tinha a plenitude do Espírito do nosso Pai, e ele deu um sopro, lembram disso? Para passar um pouco do Espírito do Pai para eles. E eles passaram também a ter esse poder. Então já são 13 pessoas. Nós temos que entender que o fato deles dizer não vá no caminho dos gentios nem dos samaritanos, que essa incumbência, né, dada a esses 12 emissários, foi restrita às ovelhas perdidas da casa de Arudá, do povo de Judá, que é misturado com um pouco de Benjamita e um pouco de Levita, né? Os moradores de Arudá. Terceiro, os 12 emissários receberam poderes para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios, como eu já disse. Quarto, eles não podiam possuir nem levar dinheiro, nem pão, nem roupa extra, nem chinelo, nem nada. Quinto, por que isso? Porque eles estavam trabalhando para o reino, porque eles tinham abandonado tudo, eles estavam em trabalho de tempo integral.
Então eles receberiam o sustento das pessoas a quem ensinassem. Se alguém tem dúvida, precisa ler a Bíblia de novo. Os 12 tinham abandonado seus empregos normais para seguir a Mashiach, para aprender, para depois poder ensinar. Sexto, foi dada a ordem para os 12 ensinar com pressa, ou seja, a curto prazo. E eles anunciaram a chegada do reino de Yahu a Yahudá num tempo recorde. Após isso, vamos para o B. O pai, por intermédio de Yahushua, dá uma comissão especial a outros 70 discípulos. Esses saíram de 2 em 2 para alcançar somente aos Yarudim, que são completamente erroneamente, completamente errados, chamados de judeus. Então nós já temos, vamos para frente. Nós vamos ler em Lucas, capítulo 10, versículo de 1 a 12. Diz assim: E depois disso designou Yahushua ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, ou seja, à frente. Vamos lá. De 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde o próprio Hamashiach havia de ir no futuro. E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao dono da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. 4. Não leveis bolsa, nem alforje, nem alparcas, e a ninguém saudeis pelo caminho. Observem isso, e a ninguém saudeis pelo caminho. Abriu parênteses aqui, porque a meta de todo aquele que é comissionado para ensinar é levar os ensinos àqueles que a rua envia a nós. Esse "e a ninguém saudeis pelo caminho" é no sentido de que se eles encontrassem alguém pelo caminho, de parar a pessoa e ficar pregando, sabe como fazem os evangélicos, o Testemunho de Jeová e tantos outros. No 5 diz assim: E em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: Paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós a vossa paz. E ele diz que onde eles fossem recebidos, ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, ou seja, se você foi aceito numa casa, reúna o povo ali, vai chamando e vai vendo, e vai dividindo o joio do trigo. No 8º ele diz assim: E em qualquer cidade em que entrares e vos receberem, comendo o que vos for oferecido. Ou seja, vivam daquilo que eles lhes derem para sustentar. E ele diz novamente: Curai os enfermos que nela houver. E disse-lhes: Diga ao povo, é chegado a vós o reino de Yahu. Em contrapartida agora, no 10 ele diz o seguinte:
Mas em qualquer cidade que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se nos pegou, nos pés, sacudimos sobre vós. Como estava escrito lá em Matidial, que seria um testemunho contrário àquela cidade. E dizei a esse povo hipócrita: saber com tudo isso, que já o reino de Ahu é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade que não os recebeu. Da mesma forma que fizemos no primeiro verso, nós vamos fazer agora. Observe, esse segundo comissionamento, escutaram? Isso é a cada 2 minutos. Eu esqueci de ligar de novo o celular. Essa segunda comissão, esse segundo trabalho que foi dado, também foi dado aos 70 para que eles fossem salvar as ovelhas perdidas dentre os Yahudim, que são chamados de judeus. Para que dessa tribo pudesse chegar ao número de 12 mil. Se você ler em Apocalipse capítulo 7, você vai ver que de cada tribo teriam que ser achados 12 mil, para formar os 144 mil. Segundo, esse trabalho foi um trabalho rápido, relâmpago, porque tinha a ajuda de Ahu, tinha a ajuda de Hamashia, e o HaKodesh estava sobre eles. Terceiro, como os emissários, esses 70, receberam também poderes para curar os enfermos, agora nós já temos que 83 pessoas já tinham esse poder, ou seja, Yahushua e mais seus 82 enviados. 4. Não podiam ir de casa em casa, mas ficavam hospedados em uma casa onde comiam, etc. Eles recebiam o seu sustento das pessoas locais que os visitavam nessa casa. Claro que daqueles que aceitavam o que eles diziam. Quinto, eles anunciaram a chegada do reino de Ahu a Yashuru, Israel. Mais uma vez, Yahu estava pronto a restaurar o reino às tribos de Ashuru. Então, meus irmãos, por hoje é isso. Eu vou estar agora mixando, renderizando, enviando para o YouTube. E assim que eu mandar o endereço de onde estará o vídeo, eu mandarei juntamente a apostila para que vocês possam acompanhar o estudo ou estudar separadamente com a apostila, ok? Que a paz de Yahushua HaMashiach esteja sobre todos. Eu desejo shalom àqueles que merecem shalom, Porque como está escrito aqui, se eu desejar a paz a alguém que não a merece, a paz volta para mim. Então eu desejo shalom àqueles que a merecem, para que fique com eles.
E se ponha no meu lugar de vez em quando. Eu sou como que responsável por cada um daquele que me procura. Não só para nutri-lo, mas para dar puxões de orelha para mantê-lo no caminho. Vocês sabiam que, por exemplo, é utilizado na palavra como servos, né, de Yahu, ovelhas? Né? Sabe por quê? Porque a ovelha é um dos animais mais burros que existem. Os pastores de ovelhas andam com um cajado, né? Eles têm que ir dando pancadinha para que as ovelhas não se desvirtuem. E ele sabe que se tem ovelhas ali, existem lobos em volta. Se uma começa a caminhar para cá, com certeza ela será presa fácil. Então observe, além de estudar, escrever, gravar, tirar dúvidas, conversar, praticar a vontade do Pai, eu e minha esposa ainda temos que ficar observando o andar da carruagem de cada um para poder ver se ele não está indo para o abismo. Pense nisso. Beijo no coração e na testa. Shalom lá na torre. Eu quero ver se eu continuo amanhã esse estudo, se me permitirem. Fui.